Chegaram o nosso amigo aqui, ó. Pã. Meu nome é Diogo Moreira, sou advogado e criminólogo, tenho 39 anos e o Brasil não está preparado para a liberação de armamentos. Diogo, vamos lá, Diogo. Me dê um argumento aí contra isso aí. Sim, eu gostaria de saber então por que os estados que o estado tem o monopólio da força são os estados mais seguros do mundo. Quais são esses países? Por exemplo, Japão, a gente pode colocar a Inglaterra, a gente pode colocar a própria Austrália pós o massacre de Port Arthur, a gente pode colocar o Canadá. A maioria dos países nórdicos, com exceção da Suíça, que a Suíça tem um porte de armas de 30 a cada 100 habitantes, então é bem alto. Mas a gente pode colocar Noruega. Tá, vamos lá. A gente tem uma série de países que eles detêm o monopólio da força e estão em estados muito menos violentos. Vamos lá, né? Então vamos começar pelo Canadá, né? O 6º país mais armado do mundo, em mãos civis. Só que nada. Não existe monopólio da força no Canadá. Não existe monopólio da força. O armamento do Canadá, em 1997, ele foi completamente regulado. Pós o massacre que aconteceu no Canadá, eu não vou lembrar agora o nome da escola. Você tá fugindo do tema. Você disse que o Canadá tem monopólio da força. O Canadá não tem monopólio da força. Ponto. Tá, vamos pro próximo. Finlândia. Salvo engano, 12º ou 13º país mais armado do mundo. Armas na mão da população civil. Sim. Baixíssima criminalidade. Por isso que eu não Suíça. Por isso que Finlândia eu não coloquei, nem a Suíça. Sim, Suíça. Finlândia você colocou, não colocou? Não. Coloquei a Noruega, Japão. Noruega, mesma coisa. Tá? Uma presença de caça muito grande, tá? Como todos os países nórdicos, basicamente, praticamente toda a Europa. França está entre os países que mais tem arma na mão da população, armas voltadas para a caça, mas nenhum deles tem o monopólio da força. Quando você fala monopólio da força, tá? Monopólio da força, talvez exceção feita ao Japão, e vamos chegar no Japão, nós estamos basicamente hoje falando de países que não são uma democracia. Né? Então, em Cuba, realmente, tem monopólio da força o Estado, China, Coreia, Venezuela se tornou isso nos últimos anos. Né? O Japão, ele é sui generis. Né? O Japão, ele difere de tudo isso. Por quê? Porque o desarmamento, e realmente eles têm o monopólio da força. O desarmamento no Japão, ele acontece lá no século XVI. Né? Muito depois, né? muito lá atrás, não tinha nenhuma relação com criminalidade. Né? O desarmamento ele acontece basicamente por 2 motivos no Japão. Primeiro motivo, né? Eles tinham acabado basicamente com o sistema feudal, estavam conseguindo reunir todos os senhores feudais, na realidade, que estavam sempre em guerra. Né? E isso se unificou o Japão naquela época. Tá? E aí o problema era o seguinte, a arma foi introduzida em 1500 e pouco pelos japoneses, né, numa ilhazinha chamada Tageneshima. Posterior, o Japão ele voltou a se armar, realmente? Não. O desarmamento ele aconteceu no Japão posterior à Segunda Guerra Mundial? Não. Peraí. Nós estamos falando de armas na mão da população, não Sim. armas na mão do Estado. Armas na mão do Estado nunca deixaram de existir, a não ser na época entre 1800 e pouco, tá? Até 1822, realmente o Japão se desarmou, inclusive o exército japonês. Sim. Tá? Isso resultou no quê? Hoje o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Não, isso resultou em 5 navios de guerra americanos bombardeando a Baía de Tóquio e obrigando o Japão em 1822 a abrir os seus portos para o Ocidente. E aí o Japão não tinha como se defender, não tinha mais armas de fogo, não tinha mais canhões, não tinha mais exército armado com armas de fogo. Mas aí, peraí, você exatamente essa questão aqui. O Japão ele deixou de ter, o próprio Estado japonês, ele deixou de ser soberano dentro da força dele. Não é o que a gente está discutindo aqui. Sim, é isso que nós estamos discutindo aqui, tá? Eu vou continuar, calma. Tá? E aí ele é obrigado a abrir, ou seja, o desarmamento do próprio Estado foi um grande erro. Mas o monopólio da força sempre existiu. Independente. Porque assim, quando se fala monopólio da força, não é só questão da arma. Então, no Japão, por exemplo, você não pode ter uma espada sem autorização. Sim. Né? Você não pode portar um canivete, você não pode. O monopólio já existe. Mas, historicamente, muito antes de haver o desarmamento no Japão e todas essas proibições, tá? A criminalidade já era muito baixa.
Você não pode dizer assim, nós temos uma criminalidade alta, aí veio o monopólio da força, aí baixou essa criminalidade. Porque isso não aconteceu no Japão. Nunca houve esse problema. Se nunca houve, não foi resolvido. Entendeu? Essa é a justamente questão. porque é um estado que nunca foi violento. Mas isso aí a gente não pode colocar o critério em questão das armas. O Estado japonês foi um dos mais violentos da história. Posterior à Guerra da China. Até o século XVIII. Né? Ele foi extremamente opressor. Né? Extremamente opressor. Não contra a própria população. Contra a própria população. Parabéns, é onde isso? Vamos lá, você conhece a lei Matar e Andar? Não conhece. Isso era uma lei que era facultada aos samurais. Os samurais nada mais eram... mas aí você tá falando de estado feudal, pô. Sim. Não, completamente diferente. A gente tá falando de uma era moderna. É a história de um país. É a história de um país. Você disse, o Japão nunca utilizou. Sim, utilizou. Você disse nunca, não fui eu. Então... Né? Então sim, ele utilizou. Claro, até a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, reconstrução, etc, etc. Mas a baixa criminalidade do Japão, ela é decorrente de um código moral muito forte. Sim, isso é inegável. Isso aí, aliás, aliás, boa parte do Oriente, se você for pegar, né, mesmo Coreia do Sul, Ásia... O negócio me assusta.